próprio Jesus vai dar testemunho dele. No capítulo 4 de Lucas, quando Jesus entra em uma sinagoga. O que é uma sinagoga, pastor? Um tipo de igreja dos judeus, na cidade pequena de Nazaré. Lucas capítulo 4 ensina que quando Jesus entra naquela sinagoga, a ele foi dado o livro. Quando Jesus pega o livro, a Bíblia deixa claro que era o livro do profeta Isaías. Jesus vai abrir no capítulo 4 e vai ler o texto mencionado em Isaías capítulo 61 em Lucas. E o que diz o capítulo 61? Ele diz: o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Jesus se intitula como o Cristo. Cristo, palavra grega, Messias, palavra hebraica. Jesus entende que aquilo que Isaías profetizou se tornou realidade nele. É por isso que Jesus abriu o livro e leu. Por quê, pastor? Só para ensinar para quem lhe ouvia que aquilo que Isaías profetizou se tornou realidade nele. Jesus estava ensinando que ele era o cumprimento da profecia de Isaías, pois foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Por isso Jesus abriu o livro. Por quê? Porque livro aberto na Bíblia representa fidelidade divina. Livro aberto é Deus fiel à sua palavra. Livro aberto é Deus fiel ao seu propósito. Livro aberto é Deus fiel à sua promessa. É por isso que em Apocalipse capítulo 5, João chorava dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí o ancião se aproxima e diz: não chore, João, eis aqui aquele que foi morto, mas vivo está, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Se você tem promessa, fica tranquilo, porque o livro de Deus está aberto aqui nessa noite. Só quem crê nisso deu glória agora. Isaías se torna o profeta das visões. Observe que a profecia que ele vai enviar, que ele vai declarar, que ele vai profetizar acerca do Messias, não é apenas em relação àquilo que ele ouve, mas também em relação àquilo que ele vê. É por isso que Isaías se torna o profeta das visões. Nenhum profeta vai ver o que ele viu. Deus vai dar a ele coisas extraordinárias. E nenhum texto é tão conhecido no culto de ceia do Velho Testamento como Isaías capítulo 53. Deus revela a ele o plano da salvação. E o plano da salvação envolvia o Messias, mas um Messias que ia para a cruz. E essa é a visão de Isaías no capítulo 53. Ele vai ver aquele que é levado ao matadouro como ovelha muda. E ele ainda menciona que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi castigado, moído e morto por nós. Isaías vai ver o plano da salvação. É por isso que ele vai profetizar acerca do Messias. No capítulo 53, ele vê o Messias como cordeiro mudo que vai ser morto. No capítulo 61, ele vê o Cristo sendo ungido. No capítulo 35, ele vê o Cristo que dá visão aos cegos, que faz o mudo falar, que levanta os coxos. No capítulo 8, ele vê o Cristo como pedra fundamental. No capítulo 7, ele vê aquele que vai nascer de uma virgem. Deus está mostrando para o profeta que o plano que o diabo tentou frustrar, Deus salvou, e o plano de Deus está de pé. O plano, isso aqui é profecia para quem acredita. O plano de Deus não será destruído. O plano de Deus será mantido e realizado por ele. Deus tem um plano, é isso. A visão do profeta implica em ele ver que Deus tem um plano. O plano de Deus é traçado, mostrado, revelado a ele através da visão do Messias. Isaías se torna o profeta messiânico. Vai ver o Messias, só que tem uma condição. Se você perguntar qual, eu falo. Se você não perguntar, eu vou embora. Pergunta qual? Toda a visão do Messias que Isaías teve, só teve depois do capítulo 6. Toda a visão que ele teve, só teve depois do capítulo 6. Por quê, pastor? Porque no capítulo 6, antes de mostrar o plano, Deus vai mostrar para o profeta quem ele é. Antes de mostrar o plano, Deus vai revelar ao profeta quem o profeta é. É por isso que o capítulo 6, que é a segunda visão, entre as mais conhecidas de Isaías, fala da visão que ele teve no templo.
E a primeira informação bíblica no capítulo 6 é de que no ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Eu vi os serafins que voavam sobre ele. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles vão clamar. Agora observe que Isaías vai ver o Senhor, e o primeiro detalhe bíblico é de que ele vai ver Deus no ano em que morreu o rei Uzias. E por que isso é importante? Por uma questão histórica. A tradição vai dizer, os historiadores vão afirmar, que existia um grau de parentesco entre Uzias, o rei que morreu, e o profeta Isaías. Alguns chegam a dizer que Isaías poderia ser sobrinho, mas a maioria afirma que Isaías era primo do rei. Observe então que esse detalhe acerca da morte do rei é importante. Por que é importante? Porque o ano aqui é um ano de perda. O ano para Isaías é um ano de prova. O ano para Isaías é um ano difícil, porque ele acabou de perder uma referência para ele, para sua família e para o seu ministério. Quem sabe Isaías pensava ter um futuro promissor, porque no trono tinha um rei que era parente seu, alguém que estendia o séquito sobre a sua vida. Isaías gozava de alguns benefícios, de algumas liberdades, poderia sonhar, até porque quem estava no trono era alguém próximo. Mas a informação bíblica é de que o rei morreu. Observe que essa informação no texto me ensina então que o ano aqui é difícil, porque Isaías está passando por uma perda, e dura coisa é perder. Nós não gostamos de perder, não estamos prontos para perder, não estamos preparados para perder. Dura coisa é perder. Perder um bem é difícil, perder quem se ama é mais difícil ainda. Observe que o contexto aqui de Isaías é um contexto de crise, é um contexto complicado, é um contexto de dor, é um contexto doloroso. Mas o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Aonde? No templo. Por quê, pastor? Porque aí vem a lição. Os momentos da perda, o tempo de crise, de dor, de luta, não impediu Isaías de ir para o templo. Por quê? Porque era lá que Deus o queria. Isaías vai ver o Senhor, porque ele vai entender que as percas que sofremos não pode nos tirar da onde Deus nos quer, da onde Deus nos colocou, da onde Deus nos deseja que nós estamos. Observe que no momento da perca ele foi para o templo. Então as dores não impediu dele estar onde Deus queria que ele estivesse. Eu estou pregando para alguém isso aqui. Não permita que nada te arranque da onde Deus te quer. Não permita que ninguém te tire da onde Deus te colocou. Levante essa mão, porque isso aqui é profecia de Deus para alguém. Levante a outra. Não permite que as dores, que as percas, que o luto, que a crise, que o vento, que a prova, ninguém e nada te arranque da onde Deus te quer. Se Deus te colocou, vai te aprovar aí. Oh glória! Mesmo vencendo a dor, Isaías vai para onde Deus o queria que ele estivesse. Por isso o Senhor vai abrir o céu e ele vai ver o Senhor. Agora olha que interessante, vendo o Senhor, ele viu quem era. Não entendi, pastor. Quando ele vê o Senhor enchendo o templo de glória, disse Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Observe que ao ver o Senhor, ele viu quem era. Porque quem vê Deus, não vê Deus para julgar os outros. Quem vê Deus para ver quem ele mesmo é. Vou de novo, porque essa dói. Tem muita gente que vê Deus, ou diz que vê Deus, só sabe apontar o dedo.
Quem vê Deus não vê para apontar ninguém. Quem vê Deus só vê para enxergar a si mesmo. Ai de mim que vou perecendo. Mas o texto diz que um dos serafins voou até o altar, com uma tenaz pegou uma brasa, foi até Isaías e tocou seus lábios e disse: purificado você está. Quando ele é purificado, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E o profeta diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê, pastor? Porque quem é tocado não inventa desculpas. Quem é tocado faz o que Deus quer que ele faça. Quem é tocado não coloca embaraço, não coloca barreira. Quem é tocado vai para onde Deus ordena, então ele vai. Observe que é a partir daí que ele vai ver o plano de Deus. Agora, interessante é, para ver o plano de Deus, ele teve que ser tocado pelo Deus do plano. Ninguém vê o plano de Deus sem ser tocado pelo Deus do plano. Para ver o plano, tem que ser tocado pelo Deus do plano. E para ser tocado pelo Deus do plano, tem que estar onde Deus quer que você esteja. Pegou? Vou devagarinho que é para pegar. Tem que ver o plano. Para ver o plano tem que ser tocado. Mas para ser tocado tem que estar onde Deus quer que você esteja. Tem que fazer o que Deus quer que você faça. Tem que ir aonde Deus quer que você vá. Vamos apertar? Tem que renunciar ao que Deus quer que você renuncie. Tem que dizer não para aquilo que Deus quer que você diga não. Tem que separar daquilo que Deus quer que você separe. Tem que mudar o caminho de onde Deus quer que você mude. Alguém está pegando isso aqui? Para ver o Deus do plano, vai ter que ir para onde Deus quer, fazer o que Deus quer, falar o que Deus quer, entrar onde Deus quer. Alguém está pegando isso aqui? Para ver o Deus do plano, vai ter que permanecer onde Deus quer que você permaneça. Quem recebe essa palavra? É por isso que Isaías vai ver o plano. Ele vai ver o plano, pastor, vai ver. Só tem um problema, qual? Ele entende que Deus vai salvar, mas no capítulo 39 a visão muda. Isaías percebe que um obstáculo se levanta. Qual? O cativeiro. Isaías é revelado ou mostrado a ele por Deus que vai se levar num cativeiro feroz, vai se levantar num cativeiro difícil contra Israel. O nome desse cativeiro é Babilônia, o cativeiro babilônico. Deus vai permitir que Israel, por se distanciar de Deus, vá para o cativeiro. No cativeiro, Israel vai permanecer. E observe que Isaías vive 100 anos antes desse cativeiro iniciar. Mas quem conhece a história sabe muito bem que no ano 605 a.C., um rei chamado Nabucodonosor vai se levantar comandando as tropas babilônicas e vai cercar Jerusalém. Serão 3 levas de judeus para a Babilônia. A primeira leva no ano 605 a.C., quando Israel vai ser levado, entre eles os nobres, como Daniel e seus amigos que nós conhecemos. No ano 596 a.C., observe que vai a segunda leva, entre eles 10.000 judeus aproximadamente, e no meio o profeta Ezequiel. Mas no ano 586 a.C., Nabucodonosor pela terceira vez vai a Jerusalém e resolve destruir. Aqueles que não vão são mortos, e Jerusalém é totalmente destruída. Israel vai para o cativeiro, vai permanecer na Babilônia. A história ensina que essa permanência será de 70 anos. Mas nós temos um problema aqui. Por quê? Porque para ter Messias tem que ter nação. Deus tem um plano. O Messias virá para salvar. Deus sabia que no dia 19 de março, na Assembleia de Deus Madureira em Ourinhos, ia ter um povo que precisava ouvir uma palavra, ia ter alguém que precisava de vitória, ia ter alguém que precisava ser restaurado. Eu estou profetizando, alguém vai pegando. Ia ter alguém que precisava que Deus abrisse uma porta para ele, que Deus salvasse a família dela, que Deus entrasse como milagre de providência, de cura, de vitória. Eu estou pregando, pega quem quer. Deus sabia. Para cumprir o plano, Deus precisava de um Salvador. Sem Salvador não tem igreja. Para ter Salvador, Deus precisava de uma nação. Mas para ter nação, Deus precisava que ela permanecesse existindo. E aí então veio a Babilônia. Observe então que entre o desejo de Deus, entre o plano de Deus e o cumprimento do seu plano, que é o nascimento do Messias através de Israel,
tem um obstáculo. E qual que é o obstáculo, pastor? É a Babilônia. Babilônia é um problema, porque Deus precisa cumprir um plano. E Israel está preso lá. Israel está detido no cativeiro. Israel está parado no cativeiro. Não dá para Deus construir, para Deus concretizar, para Deus formar, para Deus realizar o plano, enquanto Israel estiver no cativeiro. Então Deus precisa fazer algo. Daí nasce o capítulo 13 de Isaías. A profecia é a seguinte: Babilônia vai ter que cair. Por quê? Porque Babilônia se tornou um obstáculo e Deus tem um plano para realizar. Daí veio a mensagem. Isaías profetiza o quê? Babilônia vai cair. É profecia. Vai o quê? Cair. Vai o quê? Vai o quê? Babilônia vai cair. A pergunta é como? Porque quem conhece história sabe muito bem do poder babilônico. Nós poderíamos mencionar 3 pontos importantes e fortes em relação à Babilônia. Primeiro, sua beleza. Quem nunca ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Um marco na arquitetura. É mencionado até os dias de hoje. Nada se comparava. Foi colocado entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia é uma referência em beleza. Quem olha para a Babilônia deseja estar na Babilônia. Quem olhava para a Babilônia, vai doer, mas eu vou pregar. Quem olhava para a Babilônia, olhava para a sua beleza e dizia: eu até gostaria de morar na Babilônia. Tem gente que se ilude com aquilo que vê e nem percebe que aquilo que está vendo é um obstáculo para Deus cumprir. Vai doer, mas eu vou pregar. Tem gente que se ilude com a visão e nem percebe com a beleza que está vendo é um obstáculo para o plano de Deus. Ajuda o pregador em nome de Jesus e diga para alguém: cuidado com a beleza que você está vendo por aí. Você não falou não ajudou o pregador não. Diga para ele: cuidado com a beleza que você está vendo por aí. Tem gente que se ilude com a beleza de alguém. Tem gente que se ilude com o bem, com a beleza do bem de alguém. Tem gente que se ilude com a sociedade, a beleza da sociedade de alguém, e nem percebe que é um obstáculo para o plano de Deus. Cuidado com a beleza que você vê por aí. Pode ser obstáculo para Deus cumprir o plano que tem na sua vida. Mas fica com a palavra: o plano de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor. Primeiro ponto da Babilônia é a beleza. Segundo ponto da Babilônia é o seu poder bélico. Babilônia tinha uma estrutura de guerra fora do comum. Eles estão ampliando o seu território, estão ganhando e conquistando reinos. Ninguém quer guerrear contra a Babilônia. Alguém olha e diz: é impossível que Babilônia caia. Olha o seu poder de guerra. Alguém olha e diz: olha o poder que eles têm para guerrear. Não dá para guerrear contra eles. Babilônia não vai cair. Terceiro ponto, seu conhecimento. Olha a questão cultural, olha a questão filosófica. Olha os cientistas da Babilônia, olha os matemáticos da Babilônia. Babilônia é muito inteligente. Babilônia não vai cair. Observe que quem olha para o obstáculo diz: não cai. Quem olha para o problema diz: não cai. Quem olha para a barreira diz: não cai. Quem olha para a luta diz: não cai. Olha o poder que eles têm. Olha as belezas que eles possuem. Olha o inteligente, o entendimento, o conhecimento que está sobre eles. Esse obstáculo nunca vai cair. Essa porta nunca vai abrir. Essa providência nunca vai chegar. Quem olha para a Babilônia diz: é impossível. Quem olha para a Babilônia diz que ela é impossível de cair. Sabe, quando você olha e diz: eu acho que é impossível Deus fazer, é Babilônia. Sabe, quando você olha e diz: é impossível Deus cumprir, é Babilônia. É impossível eu chegar, é Babilônia. Eu nunca vou conseguir, é Babilônia. Olha o poder que ela tem, olha a dificuldade que é, olha a inteligência. Ela tem mais poder do que eu, é mais inteligente do que eu, tem mais beleza do que eu. Você olha para o obstáculo e transfere a ele todas as características e qualidades, parece que você nem possui, e se esquece de uma coisa. Qual, pastor? Deus tem um plano.
Deus tem um plano para salvar. Deus tem um plano para prosperar. Deus tem um plano para exaltar. Deus tem um plano para agir. Deus tem, eu estou sentindo uma graça. Deus tem uma promessa para fazer. Deus tem um propósito para entregar. Alamande caia sorefácia. Suindecou, lamande caia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui sobre nós. Alguém está nesse culto. Deus tem um propósito a ser estabelecido. Deus tem um plano para ser realizado. Deus tem uma promessa para entregar. E sabe qual é o nosso problema? A gente olha para a barreira, a gente olha para a porta fechada, a gente olha para o coração endurecido, e a gente pensa que Deus não pode realizar. Mas há uma resposta de Deus ao coração de alguém aqui nessa noite. O céu se abre sobre as nossas cabeças aqui nesse culto, e a mensagem de Deus é simples, mas poderosa. Por maior que seja o obstáculo, por mais poderoso que seja a barreira, se Deus tem um plano, a resposta de Deus é: vai cair. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus falou a teu respeito. Mas eu sei de uma coisa. Qual? Se Deus tem um plano, não tem obstáculo, não tem barreira, não tem prova, não tem vale, não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem falta de recursos que possa impedir o que Deus vai fazer. Eu vejo Deus descendo, eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus operando, eu vejo uma pedra sendo movida, pastor Marcos, de olhos abertos eu enxergo no meio desse púlpito uma pedra, e o Senhor desce, e eu vejo uma mão que a move. Eu vejo um documento, eu vejo uma assinatura, eu vejo uma palavra vitória. Deus vai cumprir a sua promessa. Eu te vejo num grupo de jovens. Eu te vejo ouvindo Deus numa promessa. Eu te vejo o céu escrevendo uma história, e você pensou no seu coração que Deus havia esquecido, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que não esquece promessas. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele não vê como o homem vê. Quantas vezes o teu sentar, você senta e eu vejo uma oração subindo, um clamor de socorro, e o meu Deus manda te dizer que desce socorro a teu respeito. Porque não há barreira que permaneça de pé entre você e o que Deus vai cumprir na sua vida. O Senhor vai cumprir a sua promessa, e você vai entender que o nosso Deus é fiel. Fecha os teus olhos, se coloque em pé, segure a mão de quem está próximo a você, permaneça de olhos fechados. Eu sinto uma graça. Hoje é noite de mudança. Tem gente que não está entendendo, mas hoje é noite de mudança. Hoje é noite que Deus vai mudar histórias. Eu estou pregando para alguém, alguém vai entender isso aqui, ó. Pastor, a promessa que Deus tem é grande. Ouça a minha voz. A promessa que Deus tem é grande, mas não tem meios. Pastor,
Deus prometeu que vai me entregar algo, mas eu não tenho recursos. Deus falou que vai fazer de mim um vaso, mas eu não tenho talento. Eu estou pregando para gente que tem uma grande promessa, mas observe que os seus olhos estão no obstáculo, os seus olhos estão na Babilônia. E Deus te trouxe aqui para dizer que Ele já chamou os seus valentes, que não há obstáculo que permaneça entre Deus e o seu plano, não há obstáculo que fique de pé entre Deus e o seu propósito. Por mais difícil que seja, Deus vai fazer cair. Se você foi abraçado por essa promessa, se você foi tocado por essa palavra, qual palavra, pastor? Eu tenho uma promessa, mas eu estou vendo que o obstáculo é muito grande, mas eu creio que Deus pode destruí-lo. Se você recebe essa palavra, se você entende que essa mensagem abraçou a tua alma, eu te desafio a sair do seu lugar e vir para cá, para perto do altar. Deus vai destruir algumas babilônicas aqui nessa noite, mas tem que ser rápido. Pastor, eu tenho promessa, eu tenho uma bênção para receber, mas existe um obstáculo. Eu percebo que existe uma luta, às vezes na carne, às vezes no luandas. Pode vir mais perto do altar, pode vir mais para perto do altar. Tem mudança aqui hoje, tem mudança aqui hoje. Pode subir, pode subir, pode subir. Oh glória, pode subir, pode vir mais para perto do altar. Dá lugar para quem está vindo, irmão. Vem para perto do altar, dá lugar para quem está vindo. Fecha os teus olhos. Vai cair toda a barreira, vai cair todo obstáculo, vai cair toda a sentença. Eu ouço uma porta se abrindo, ouço um ferrolho mexendo, toda a barreira vai cair. Tem gente, escute o que eu vou lhe dizer, tem gente que por esses dias já vai testemunhar, tem gente que por esses dias já vai pedir a oportunidade. Pastor, aconteceu, deu certo, Deus agiu. Fecha os olhos, fecha os olhos, vem louvor. Fecha os olhos. Enquanto eu oro aqui, você adora aí. Enquanto eu oro aqui, você adora aí. Enquanto eu oro aqui, você adora aí. No barulho da sua adoração, Babilônia cai. 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 Nada impedirá Deus de cumprir o seu propósito. Eu tenho a marca da promessa. Nada vai impedir Deus de cumprir a sua promessa. Eu tenho a marca Oh glória, da promessa. oh glória, Ele me fez. oh glória, Tenho a marca da promessa. oh glória. Tuicanaço, tuicamandacai, tuicopomandacai. Ele me fez. Eu tenho a marca
me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar O quê? o selo que há em mim? A marca da promessa Que ele me fez. E quem vai me pedir? Decidir pessoas. Quem me prometeu é fiel pra mim. Você pode dar um abraço em alguém? Abraça alguém! Abraça alguém! Abraça! Abraça! Dá um abraço em alguém! 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 Chegará a vez minha sorte, Ele mudará diante dos meus sonhos. Aleluia. Aleluia. A glória do Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Denise, tem uma porta nova se abrindo para você. Não tenha medo não. É uma mudança séria para a sua vida. Mas Deus está abrindo a porta para você. Fique em paz. Comece a acalmar o seu coração, porque Deus já está trabalhando nos detalhes dessa mudança. Amanda, sua mãe não falou, mas Deus te ama. Está vendo que começou uma coisa nova na sua vida. Você decidiu, eu vou viver o novo de Deus agora. E Deus está mudando a sua história. Amanda, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje é noite em que nós decidimos que viemos para um culto, para a mudança da nossa vida, para a mudança da nossa história, para sermos alcançados por um grande milagre de Deus. Eu confesso, eu creio que esse milagre está começando hoje na sua vida. Hoje Deus está começando a escrever uma coisa nova na minha vida e na sua vida também. Tem mais alguém que concorde? Levante a mão para o céu e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu creio no poder da tua palavra, que todo projeto teu na minha vida nasceu para existir, nasceu para dar certo, nasceu para verdadeiramente eu viver. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Vai, William. O meu Deus nunca falhará. Eu sei.